Ótimo. Podemos começar então? Sim. Ótimo. Beleza. Então bora lá. Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, Santo Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Sejam bem-vindos a todos mais uma vez ao canal Propósito Sem Opressão. Hoje nós temos uma live especialíssima com uma pessoa especial, uma pessoa de peso pesado, ok? Com uma autoridade tremenda na sua área. É uma pessoa conhecidíssima do Brasil inteiro. Eu estou falando de nada mais, nada menos do que Bruno Chagas, o autor desse livro aqui, Do Zero ao Milhão, de um campeão de vendas, um convite à transformação. Então, nós temos o Bruno aqui conosco. Foi difícil, né, conseguir ter Bruno conosco, porque a vida dele é extremamente corrida. Ele trabalha muito, ele atende muitas empresas. Entre essas empresas, né, nós temos muitas empresas multinacionais, ok? Mas hoje, né, ele nos agraciou, né, para estar conosco nessa live, ok? Nós temos séries de perguntas aqui para ele, mas antes de qualquer coisa, gostaríamos de deixar microfones para o Bruno, para ele falar um pouco de quem ele é, se apresentar, depois a gente passa para o nosso bate-papo, ok? Bruno, o microfone é seu, fica à vontade. Tem gente nos assistindo, né? Nosso canal é assistido na Guiné-Bissau, onde eu nasci, Angola, Santo Tomé, Moçambique, Portugal, Brasil aqui e outros lugares, tá? Então, com grande prazer, nós temos você com a gente. Fica à vontade. Boa noite, professor Roberto. Uma honra participar aqui dessa live, desse bate-papo agradável. Demorou, mas chegou o grande dia, né? Eu acho que Deus sabe do tempo, né? Então, muitas das vezes nós temos um plano, um desejo, mas os caminhos de Deus são diferentes e hoje era o dia para estar acontecendo essa live. Então, para você que está conectado conosco, para você que vai se conectar posteriormente, porque vai assistir, obviamente, no Sim. canal, e uma honra também conhecer outros povos também, né, de outros países, né? Então, eu fico muito feliz, muito honrado, né? Tanto da sua cidade, do seu país, onde o professor nasceu, né? Carinhosamente, que os alunos brincam, né? Meu filho, para quem não sabe, é aluno do professor Roberto, né? Eu tenho muita honra de falar isso. Antes de mais nada, o professor Roberto falar do Bruno é uma pessoa extremamente culta, educado, um ser humano espetacular. Então, obrigado por essa oportunidade e para mim é uma obsessão e um prazer participar aqui. Eu sempre gosto de estar transmitindo a mensagem, a experiência. O Bruno Chagas é um trabalhador, começou numa empresa multinacional alemã, chamado Wurth, né? Onde atuo até hoje. Trabalho há 21 anos e eu sou um profissional apaixonado por vendas. Eu falo que vendas transforma a vida nos continentes pelo mundo. Pode ser o continente africano, o continente europeu, não importa o continente que você esteja, mas vendas é o que transforma o cidadão humilde que não tem dinheiro, aquele cidadão que passa fome, dependendo da economia do seu país, mas se ele saber de fato entender a arte da venda, a ciência que está por trás da venda, ele vai entender que não é o berço que você nasceu, mas que Deus te deu as ferramentas para transformar a tua vida. Eu acho que essa live ela vai trazer um pouco da minha história, onde eu escrevi o livro, né, como o professor mostrou, Do Zero ao Milhão de um Campeão de Vendas, que são os valores e princípios cristãos que eu levo para a minha vida. Aqui, ó, o dueto dos dois livros aqui, né? E eu quero, assim, abrir o coração, porque meu pai é cobrador de ônibus, né, até hoje, eu tenho bastante orgulho, trabalho no transporte público, e meu pai dizia uma frase para mim assim, ele fala, filho, ande com pessoas intelectualmente igual ou superior a você. Então, eu acho que não foi ganhar sobre roupa, ganhar dinheiro, estudar em escola, meus pais não tiveram isso, mas foram os melhores pais que Deus me deu, minha mãe e meu pai. Então, eu sou muito grato, e só que meu pai, ele sempre dizia que se o homem quer realmente transformar a sua vida, é do suor do rosto dele, então ele vai ter que realmente estudar e trabalhar. Então, o que eu quero dividir com vocês é a história de um pentacampeão brasileiro de faturamento, e o principal, colocando Jesus Cristo à frente sempre. Eu falo que eu não tenho habilidade nenhuma, professor. Eu sou uma pessoa simples, nós estamos aqui na mesma linha. O Bruno escreveu um livro que é best-seller, tal, que vendeu. Não. Eu sou apenas mais um brasileiro que quero dividir com os povos a importância que é você saber vender o seu produto, o seu serviço, a sua imagem, vender a sua ideia que você tem. Então, o Bruno começa muito cedo a trabalhar, né, com vendas. Eu comecei, na verdade, a trabalhar com 10 anos no município de Osasco, onde a escola que o meu filho estuda, que o professor leciona, que é o Filadélfia, fica. E nós comecei vendendo sorvete. Eu me lembro que o primeiro dia que eu saí para vender, eu não vendi, fiquei 3 horas, professor, rodando, e não vendia um sorvete. E aí eu pensei assim, a primeira coisa que o empreendedor
Talvez você que está escutando a live aí, que vai acompanhar no canal, às vezes está chorando. Poxa, eu não consigo vender a minha bijuteria, não consigo vender o meu artigo, não consigo vender o meu tênis, enfim. O que eu faço para vender? E eu fiquei 3 horas, porque eu via meu pai naquela situação difícil, sabe? Aí eu pensei, se eu pegar um sorvete, colocar na caixa, colocar aquele gelo seco, que sai aquela fumacinha, sabe? Para o sorvete não amolecer, eu posso ajudar na despesa aqui de casa, né? Eu tinha 10 anos, né? E eu saí para vender. Primeira hora não vendi nada, segunda hora não vendi nada, terceira hora não vendi nada. A caixa cheia, professor. Aí eu parei para pensar e falei assim, meu Deus. Sabe quando você olha para o céu e fala, Senhor Jesus, me dê uma direção, me dê uma guia. E o Senhor falou assim no meu coração, começa a se comunicar. Eu comecei a gritar, sorvete, sorvete cremoso, olha o sorvete cremoso, sorvete para cá, sorvete para lá. De repente uma pessoa levantou a mão. Falei, sorveteiro, quanto custa o sorvete? Falei, 30 cruzeiros em 1993. Aí ele falou, olha, tem um meu amigo aqui que Olha trabalha só. na construção civil. 2 eu faço 50 cruzeiros, um é 30, dois são 50. Aí eu entendi que pela comunicação, pela atitude mental positiva, as pessoas estavam me escutando. Ou seja, em 1 hora Olha eu só. vendi todo o sorvete. Então, a minha história começa assim, professor Roberto. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, pessoal, novamente, você precisa procurar esse livro. Bruno, onde nós podemos encontrar esse livro? Eu vi na Amazon, certo? Ah, perfeito, É, perfeito. Na verdade, para quem tiver interesse no livro, né, do Zero ao Milhão, esse livro que Deus preparou, ele está no meu site, palestrantebrunochagas.com.br. É o meu domínio, né, na internet. Então você pode ir lá colocar palestrantebrunochagas.com.br, né, depois o professor pode marcar aqui, e vai falar diretamente com a minha equipe, onde eu mesmo vou pegar o livro, tá? E vou estar fazendo uma dedicatória especial para você. Você vai receber o livro autografado. Tem na Amazon? Tem no Mercado Livre? Tem. Mas o meu site é um domínio, fica mais à vontade a pessoa e eu consigo fazer uma sim, dedicatória, porque aí pertence ao meu domínio. Fica mais fácil a pessoa ter acesso. muito bom, muito bom. Então, gente, vamos lá. Bruno, nesse canal nós falamos basicamente sobre o propósito de vida, falamos de história do cristianismo ao longo do tempo, mas o nosso foco maior, exatamente, carro-chefe, é falar sobre o propósito de vida dentro dessa visão, dessa perspectiva cristã. Tá? Eu acho que nisso daí o seu livro pode trazer muita coisa. A sua história de vida, né? A sua experiência como um profissional, como um vendedor. Pessoal, esse livro, eu não paro de falar do livro porque eu acho que esse livro tem me abençoado muito. Tá? Eu li esse livro, cada página, cada linha traz uma revelação extremamente importante, ok? Eu não sei se vocês também sabem, nós falamos no início, o Bruno, além de ser um campeão de venda, o livro dele, que é um best-seller, ok? Vendeu hoje, continua vendendo muito. Ele é um cristão verdadeiro, ele é músico, né? Na sua igreja, inclusive parece que você também ensina, né? É um homem de muitos talentos, tá? É um homem de muitos talentos, razão pela qual, assim, o mais-valia, né? Poder ter ele aqui com a gente. Mas vamos lá. Bruno, gostaria de me falar, que você falasse um pouco, né? Dentro do seu trabalho, eu vou pegar um pouco uma frase, eu vou pegando a cada capítulo do seu livro, aquilo que eu li, aquilo que eu aprendi, e com isso você fala para a gente um pouco sobre como Deus moldou a sua vida, não só como um cristão, mas como um profissional. Porque muitas vezes a gente tem uma ideia um pouco assim, muito. Eu acho que é uma ideia muito atrofiada da coisa, né? As pessoas acham que cristão é aquela pessoa que vive devendo tudo, vivendo na miséria, vivendo na escassez, vivendo, sabe, com aquele olhar só como é que fala? De caixinha. Mas Deus nos fez e nos agraciou. É claro que nós não estamos fazendo aqui propaganda de teologia de prosperidade, Deus me livre, nem gosto dessa Claro. teologia. Mas eu acredito, Bruno, eu acredito que Deus, na sua infinita misericórdia, é aquele pai que tem prazer em abençoar seus filhos, tá? Agraciar seus filhos. E a forma mais perfeita que ele agracia a gente é concedendo habilidades, talentos, dons, ok? Para que você coloque a serviço da sua igreja, do povo de Deus, você coloca também a serviço da humanidade. E com isso, você puder manter a sua família, honrar a Deus na sua casa, poder colocar, dar uma vida digna para sua família, seus filhos, ok? Eu queria que você me falasse, desde quando você percebeu que trabalhar com vendas e potencializar pessoas para extrair dele o seu máximo potencial também fez parte, aliás, também faz parte da sua vida como um propósito em Deus. Eu sempre gosto dessa reflexão, porque assim, ó, a maioria das pessoas dentro de igrejas, dentro de família, dentro do ambiente corporativo de empresa, sempre haverá a semente negativa. Sempre haverá, né, professor? Então, assim, as pessoas vão chegar perto de você e vão falar assim:
É, rapaz, eu não gosto de tocar esse projeto na igreja, porque o irmão fulano de tal não tem condições. Não tem condições, esse irmão realmente ele é insuportável, eu vou desistir, eu vou largar aqui a minha toalha e não venho mais para cá. Ah, na empresa que eu trabalho eu não suporto esse líder ele é coercitivo, ele oprime as pessoas, ele cobra muito, tal, vou desistir do emprego. Ah, aqui na minha família, essa prima minha, esse tio meu, ele é muito insuportável, diz palavras que me machuca, tal, também vou desistir dessas pessoas. E aí que está o grande pulo do gato, né? O problema não são as pessoas, é a nossa mentalidade. Está aqui dentro, nessa caixa que Deus deu. Então eu acredito que vendas, ou você ser músico, eu, pela misericórdia de Deus, ensino violino na igreja, gosto de ajudar as pessoas, e as pessoas sempre me falam assim, professor, por que você ensina violino? Você não precisa ensinar violino. Eu já ouvi esse tipo de colocações. Ah, você não precisa ir para uma ONG ensinar as pessoas a vender. Por que você vai numa ONG em Carapicuíba, perigoso, num lugar escuro, entendeu? Ficar 2 horas ensinando as pessoas que estão sem emprego, né, que não têm uma oportunidade, ou então porque perderam seus empregos, ou porque estão passando por dores emocionais. Mas eu penso o seguinte, professor, eu prefiro uma grama de atitude do que um caminhão de falatório. Eu acho que o grande problema nosso, né, é uma grama de atitude. Se tiver uma graminha de atitude, o caminhão de falatório cai por terra. Porque assim, eu vejo que quando, Exatamente, quando exatamente. Deus coloca em nós uma energia e ele fala que nós temos que. Por que você vai numa ONG ajudar as pessoas? Né? Não tem salário, não tem nada. Não existe salário, é uma doação. Mas você faz Sim, isso por quê? As pessoas me perguntam. Eu faço porque eu acredito no ser humano. Eu acredito nos poucos frutos. Quem trabalha com centro de reabilitação de drogas e bebida sabe que haverá poucos frutos daquele trabalho. As pessoas têm, né, professor, essa ciência. E eu tenho a sim. ciência que pouca gente vai usar as ferramentas de vendas que eu ensino. Mas o mais importante é transformar vidas para Jesus Cristo. Isso é o mais importante para mim. Porque a pessoa fala assim, Bruno, eu ganhava R$ 1.000 por mês. Bruno, eu ganhava R$ 800 por mês. Tinha uma vida de muita escassez. Nós aprendemos aqui, Bruno, na minha família, que o dinheiro é uma coisa podre, que o dinheiro é uma coisa imunda, que o dinheiro é uma coisa suja, né? Eu falei, poxa, eu te entendo e super te respeito pela educação que você teve. Mas tudo bem que você aprendeu isso com seus pais. Talvez em algum momento você aprendeu isso porque os avós deles também ensinaram isso para eles, entende? Ensinaram desse jeito. Ensinaram. Então, isso aqui foi chegando até você. Agora, você me permite de passar algumas ferramentas de venda para transformar a sua vida, para você começar a ganhar os seus R$ 3.000 por mês, os seus R$ 5.000 por mês, os seus R$ 10.000. Mas, Bruno, é possível no Brasil ganhar isso? Foi claro que é possível. E aí, talvez eu falo para você que, para mim, é a profissão do apóstolo Paulo. Para quem não sabe, o professor sabe, era o vendedor de tendas, né? Isso biblicamente está escrito. E eu Sim, falo assim, sim, que sim. trabalhar com vendas é que tira o cara literalmente da favela e coloca ele na casa que ele almeja. Isso é fato. Porque assim, 80% dos brasileiros, de 80% a 90%, ganham até R$ 2.000. O Brasil é um país extremamente pobre. A grande verdade é essa. O Brasil tem riquezas como alumínio, né? Ele tem riqueza, claro que tem muitas riquezas, como as plantações, nós exportamos muita coisa para fora, carnes para fora, nós temos muita riqueza no nosso povo, assim como os demais países também têm as suas riquezas, na África, em outros países também tem riqueza, todo lugar Deus deu riqueza para o país. Agora, eu falo que, me falaram assim, Bruno, você tem como ensinar violino na ONG? Aí eu falei assim, professor, você sabe de uma coisa? Eu prefiro ir pela fruta baixa. Falei para a pastora. Ela, como assim fruta baixa? Aquilo que as minhas mãos podem pegar para comer. Ensinar um violino tem que ter doação de violino, tem que ter corda, tem que ter dedicação. Vai levar de 1 a 2 anos para montar uma orquestra. Agora, vendas, se você ensinar, treinar, o que vai acontecer? Essa pessoa vai pegar as ferramentas, ela vai lá na loja de automóveis e ela pode aprender técnicas como rapport, como saber encantar um cliente. O que é o rapport? Rapport é uma palavra de origem francesa que harmoniza duas pessoas. É a conversa entre Roberto e eu. Estamos conversando aqui, Sim. estamos se harmonizando. Isso é um rapport. É o sorriso, é o olho no olho, é a voz, tudo isso é rapport, né? É a validação de um projeto, quando eu escuto a pessoa até o final, pela escuta ativa, quando não entra pelo um ouvido e sai pelo outro, mas de fato, a informação que eu escuto, ela vai para minha caixa cerebral. Então, isso é muito importante. Então, eu falo que vendas, e as pessoas falam, você não precisa ajudar quem não merece. Eu escuto muito isso. Por que você vai nessa ONG aí ajudar? Professor, essa A ONG questão aí, é quem merece? Quem merece, na verdade? aí eu falo, mas por que assim? Você não deve ajudar quem não merece. Olha que eu escuto até uma expressão um pouco pesada. Você está dando pérolas a porcos. Eu já ouvi de pessoas isso. Você está dando pérolas a porcos.
Mas eu falo o seguinte: o importante que Deus colocou, que Deus coloca no coração de cada pessoa nessa live que vai assistir posteriormente, é qual o seu propósito. Qual que é a missão? O que que o Espírito Santo colocou no seu coração? E muitas das vezes o propósito que queima dentro de você é levar algum conhecimento para alguma pessoa que talvez por uma sugestão tua, por causa de uma dica sua, haverá transformação em Cristo daquela família. Então eu acredito, professor, que vendas é algo que a fruta baixa, isso aí vai pegar a fruta baixa. Eu consigo Fruta pegar a baixa. fruta baixa. Se chegar um prefeito de uma cidade e falar assim, nós precisamos gerar emprego para as nossas pessoas no nosso país, mas o que nós vamos produzir? Vamos produzir salgadinho e doce de leite. Se a gente saber vender, técnicas de venda, saber abordar as pessoas, saber encantar as pessoas, aquele doce de leite que é produzido com tanto amor e carinho, ele vai ser vendido de porta em porta. E eu sou um cara que acredito sempre na venda de porta em porta, que é o tal do door to door, de porta em porta. Porque Isso. a internet, ela funciona muito bem. Só que se não haver um encantamento do vendedor para com o cliente, o comprador em potencial, jamais haverá sucesso. Essa é a minha opinião. Verdade. Perfeito, perfeito. Muito bem. Bruno, como eu quero linkar um pouco, né, o seu trabalho, o livro, né, com aquilo que nós falamos aqui, tem uma frase que eu vi no seu livro, né, você fala no seu livro, tá? Você fala o seguinte: o foco, o objetivo do seu livro, nesse caso, é inspirar, motivar e acender a chama de transformação em cada um daqueles que lê o livro, daqueles que te ouvem como palestrante, ok? Você diz o seguinte: não importa onde nós estamos hoje, o que nos define, o que define nosso destino são os passos que escolhemos dar a partir desse momento, a partir do momento que você sabe quem você é. Como é que nós podemos linkar essa frase com o nosso chamado à vida, com o nosso propósito de vida? Isso é muito importante, porque assim, ó, imagine que a pessoa tem uma mensagem para ser transmitida para um público. Certa vez, uma mulher, ela tinha um sonho de ser palestrante, isso nos Estados Unidos, né? E ela Sim. colocou uma coisa na cabeça dela, que ela precisava palestrar em todos os municípios do país dela, em cidades e municípios. Então ela criou uma meta que ela fazia uma palestra gratuita por município. Ela escolhia uma escola, ela escolhia algo e ela impactava a vida das pessoas, levando um conteúdo rico para essas pessoas. E as pessoas diziam para ela assim: Olha que interessante. você é louca, você está dando pérolas a porcos, você está fazendo isso. Só que as pessoas, elas se incomodam por esse estilo de pessoas. Por quê? Porque eu tenho uma coisa na vida, professor. Quanto mais pessoas você fazer feliz, quanto mais pessoas você transformar pela educação de qualquer país, do Brasil, da África, do Senegal, não importa o país, mas quanto mais educação, você pode ir para o Haiti, para onde você quiser, na América Central, as pessoas vão entender que você faz pessoas felizes e os olhos de Deus estão sobre a sua cabeça. Há um poder Amém. muito grande espiritual para aqueles que são predestinados a ajudar. Porque quando você pode fazer uma palestra numa escola pública para falar sobre inteligência emocional dos alunos. Há muita coisa que é descoberto na inteligência emocional. E muitas das vezes não é nem os dogmas que existe que vão entrar na mente ali dos alunos, e não é sobre isso. Mas muitas das vezes é entender que todos nós, até os 13 anos, temos pelo menos de 5 a 7 feridas emocionais. E essas feridas emocionais, como abandono, como desprezo, como a traição, não só a traição de um casal, mas a traição de amigos, a traição da tua igreja, a traição do teu pastor, a traição do irmão querido. E aí, como lidar com isso? Mas eu acredito que a pessoa que ela tem um propósito de levar uma mensagem por intermédio de uma palestra, ela pode levar para uma empresa, para uma escola, para uma ONG, para onde ela quiser. Algo espiritual anda com essa pessoa que é muito forte. Então, assim, as pessoas vão tentar realmente atacar, porque o campo espiritual é atacado, só que existe um poder de transformação, porque vidas serão impactadas, vidas serão transformadas. Então eu sempre falo, se você tem que criar um movimento, crie um movimento. Se você quer escrever um livro, assim, um conselho que eu dou, eu escrevi um livro meu aqui, e eu falo como autor desse livro. Eu levei 3 anos, por falta de orientação, para escrever esse livro. E foi a maior terapia que eu tive mental. Sabe por quê? Para pensar, professor, qual o legado que você quer deixar como um homem ou uma mulher de Deus nessa terra? Qual é o legado? Se eu morrer, Deus que sabe, tudo está nas mãos do mestre, mas se Deus me levar eu amanhã, eu pelo menos falo, eu deixei um livro aqui para meus filhos, para minha mãe, para meu pai. Eu acho que aqui é uma obra de gratidão, na minha opinião, que eu honrei muitas pessoas que estão aqui, né? Tudo que aconteceu na minha vida. Então, assim, eu acredito que coloque em movimento.
porque Deus só abençoa aquele que vai pra batalha. Coloca o pé, sabe? Você, mas não tenho dinheiro, não tenho isso. Coloca o pé, o restante Deus pega da tua mão, meu irmão, e você vai embora. A grande situação que a maioria do que eu vejo, e isso eu me incluo como evangélico, como cristão, um seguidor de Jesus, o que eu vejo hoje? Hoje na internet as pessoas falam assim, quem fala muito de Jesus, toma cuidado. As pessoas falam isso, né? Só que assim, se você estiver no avião e desligar a turbina do avião, e a pessoa às vezes ele até brinca, né? Não, mas eu não tenho religião, eu não tenho nada. Mas na hora que você está no avião, que desligou o motor, tudo, meu amigo, todo mundo lembra que Deus existe. Isso é fato. Então, assim, pode ficar tranquilo que Até você o vai. ateu, até o ateu, né? O ateu também fala, então, Deus O me ateu salva daqui que eu não quero convicto. morrer, entendeu? Então, eu falo assim que a gente tem que colocar o pé na batalha. Quem quer ver a glória de Deus, tem que colocar o pé na lama, no barro. Quem quer ver a glória de Deus, tem que colocar o pé no barro e na lama, porque Deus vai realmente abençoar aquele que está disposto a ter coragem, a ter o quê? É muita vibração, muita energia. Porque assim, você pega numa igreja, aí um irmão chega para você e fala assim, irmão, eu quero falar sobre política. Eu falo, não fala sobre política. Eu não falo sobre A, eu não falo sobre B. Mas eu quero falar, mas eu não quero falar. Mas por quê? Porque para mim, eu tenho que fazer a diferença. Eu tenho o direito da Constituição que não diz que eu tenho que dizer para você sobre a minha opinião e sobre o estilo que eu tenho que fazer. Eu tenho que ter a minha opinião pública. Isso é uma coisa entre eu e Deus e o meu Exatamente. voto particular. Agora, o que eu posso fazer para transformar a sociedade que eu vivo? Eu posso ajudar na ONG? Eu posso dar uma palestra para alunos? Eu posso ensinar sobre vendas? Eu posso ensinar sobre violino? O que você está fazendo de útil? Essa é uma reflexão. Porque as pessoas, eles gostam de falar mal de pessoas. As pessoas gostam de cuidar da vida do parente, do primo, do amigo que comprou o carro, né? Do amigo que comprou a casa. Mas a grande questão é, qual que é o propósito que Deus colocou no teu coração de que vai gerar uma transformação? Porque eu falo assim, muitas pessoas professam Jesus Cristo, falam dele, e foi, para mim, o maior líder de tudo, não pode nem comparar, eu acho que é de uma estupenda ignorância quando fala em líderes, fala assim, respeita a história de todos. Madre Teresa de Calcutá, sobre Martin Luther King, sobre os grandes, né, líderes que houve. Mas quando fala de Jesus, é uma liderança servidora. Aí é diferente. Aí é uma liderança servidora que foi um exemplo até de contratação. Porque você pega os 12 que passaram. Mas Judas traiu, foi substituído por Matias. Mas já estava no plano de Deus isso aí. Tudo faz parte do plano. Só que como saber lidar com perfis comportamentais naquela mesa diferente? Cada perfil, Pedro, Tiago e João, totalmente diferente, vamos pegar em épocas diferentes. Pega o apóstolo Paulo, que era um homem extremamente enérgico da lei, que era totalmente diferente. E não existe o que é pior ou o que é melhor, existe perfis das pessoas, e isso tem que ser respeitado. Então, quando a pessoa falar para mim que a situação está difícil na igreja, que ele não tem dinheiro, que está passando apertado, eu falo assim, meu amigo, eu tenho 50 livros aqui para você. Eu estou te doando 50 livros, vai vender lá na Avenida Paulista, em São Paulo. Você vai lá na Avenida Paulista, vai ficar parado no meio da avenida, vai colocar lá, e os 50 livros que você vendeu, o dinheiro é seu. Você pode comprar bala, doce e tal. Vai pra batalha, meu irmão, em Jesus. Fé em Deus. Porque Já uma dá vez para montar o negócio próprio, né, com você esses dá pra livros. montar um negócio assim. Falei, meu irmão, você tem 20 livros, tá bom, toma, te dou 20 livros. Vai lá e vende o livro, meu, eu não quero dinheiro. Vai lá e pega o dinheiro pra você. Investe em você. Porque sabe o que acontece, irmão? As pessoas, elas querem ganhar as coisas. As pessoas querem patrocínio, isso quer, muitas vezes até evangélicos. Não, irmão, mas a gente tem que. Nós temos que trabalhar com doações, tem pessoas que são necessitados, são carentes, são pessoas enfermas, nós temos muitas pessoas que precisam de ajuda. Sim, Agora, Deus está com os realmente. olhos em cima do preguiçoso. Ó, o preguiçoso, vai ter com a formiga. Vai ter com a formiga, o preguiçoso. Vai se escorar com seus irmãos. Aí, eu já peguei já, professor. Gente que veio contar história triste. Eu falei, meu amigo, qual que é a sua história que você tem para contar? Tá bom. Aí eu tava passando no centro de Osasco, um rapaz falou assim para mim: você compra bala para eu vender no farol? Eu falei, compro. Você vai vender a bala? Opa. Vamos lá, vamos comigo. Eu entrei na rua Primitiva Aviano, e aí ele pegou uns pacotinhos de balinha, assim, sabe, para vender? Eu falei, não, você tem que comprar mais bala para você fazer um estoque, um caixa maior. Como você foi um cara humilde e pediu uma oportunidade, porque você foi verdadeiro, ele gastou todo o dinheiro que ele tinha, entendeu? Mas você está pedindo para o Bruno comprar bala para você vender. Então você já falou a minha língua, porque você está pegando o produto e você vai vender. Foi o que minha mãe fez quando eu era criança. Minha mãe pegou 30 sorvetes, me deu, né, para me vender, e me deu uma caixa de isopor. Depois eu reembolsei minha mãe, devolvi o dinheiro que ela investiu. Então ele fez a mesma coisa comigo, me fez voltar quando eu era criança. Porque o caráter, eu sempre falo que o famoso quilo da picanha, eu aprendi a comprar quando eu era criança. A minha mãe, tive a honra de ir no mercado com 10 anos de idade, eu era menor que o Daniel, e comprar o primeiro quilo de carne com o suor do meu rosto. Então eu acredito, meu irmão, que não me venha com uma história triste para mim, falar assim, olha, está difícil. Não, não está difícil.
É você que é braço curto e não quer trabalhar. Quando eu vou para uma obra de construção civil e vejo um camarada que tem problema nas pernas e está trabalhando, virando massa e não pode andar, e a pessoa vem falar para mim que está difícil, não, não está difícil. É você que está colocando o quê? A semente germinando na negatividade. Porque, irmão, igrejas evangélicas, isso eu falo com uma crítica construtiva. A Sim, sim, grande maioria das pessoas, 84%, foi um estudo que saiu do que o Thiago Brunet mostrou esses dias, sim. 84% as pessoas estão indo por finanças, por interesses pessoais, a grande maioria. E os outros 14, 15% aí é espiritual. Nós temos pessoas tementes a Deus. E é por causa disso que as obras de todas as igrejas do Brasil e do mundo, na África, no Senegal, na Angola, estão de pé. Por quê? Porque existe uma minoria espiritual que é a bandeira do evangelho que é cravado, irmão. Mas poucos são homens de Deus e poucos são mulheres de Deus, porque eu recebi um convite que fiquei muito triste. Triste no sentido que a pessoa falou assim: gostaria que o senhor fosse palestrar na minha igreja e me ofereceu um dinheiro no cachê. Aquilo para mim foi como se fosse uma ofensa para minha pessoa. Sim. Porque eu falei, jamais eu vou entrar na igreja evangélica, jamais eu vou falar para os jovens sobre a minha vida que eu tive e cobrar uma importância, né? Não, pega esse dinheiro e compre de cesta básica para os mais humildes, invista em roupinha para as crianças, porque eu não quero o vosso dinheiro. A minha missão é levar, né, por intermédio das vendas, por intermédio do violino, a palavra de Deus e a minha vida que foi transformada e que eu quero que os jovens não peguem o caminho da bebida, não peguem o caminho das drogas e não peguem o caminho da prostituição carnal, a promiscuidade da juventude, que isso vem se propagando por tudo que existe de TikTok, essas coisas, vem estimulando o cérebro de toda essa massa. Então, fiquei assim com ele me entendeu, eu não quero esse dinheiro e tal, e não recebo, entendeu? Porque é a missão que Deus colocou no nosso coração de transformação. E pelo Evangelho. O Evangelho, ele vai muito mais além do que as pessoas imaginam. Porque talvez as pessoas que estão ouvindo aqui, eu escutei isso, meu irmão. Você é um seguidor de Sim. Cristo, né? Isso é muito pouco. Nos outros países da Europa, alguns países aí de lugares, já estão em outra energia. E fizeram, talvez assim, até um certo desprezo, né? Porque para aqueles que estão em Cristo Jesus, que são verdadeiros seguidores, é um preço muito alto que se paga. São convites que são Sim. cortados. Mas o mais importante, Sim. meu irmão, nós temos Cristo conosco e a nossa vida foi transformada. E talvez para a pessoa que está assistindo essa live, não deixe se contaminar por pessoas tóxicas, por comunicação tóxica. Ó, e toma cuidado, é na tua igreja, é no teu seio familiar. Se alguém vir falar mal de alguém, fala, meu amigo, o que você está fazendo para mudar a vida? O que você vai fazer? Porque é muito fácil criticar a liderança, é muito fácil você julgar as pessoas, mas quando você coloca como objeto de transformação, vai visitar o teu irmão parado na igreja. Ele não está mais congregando? Vai lá atrás dele. Ah, esse aluno não quer mais estudar música. Vai lá, visita ele, toma um café com o pai dele, entende um pouco, ora com ele. Eu acho que está perdendo muito a oração dos professores, na parte, no sentido, né, da igreja, que fazem parte do ministério, de ajudar o Sim. jovem a se conectar no poder da oração, orar junto com o jovem, mostrar os princípios e valores, porque quando eu fui para vendas, eu ouvi a seguinte frase: esse cara vai ser vendedor, esse cara não bebe, esse cara não fuma, esse cara é muito chato, ele só tem uma mulher. Mas o mais gostoso, professor, é ser um Olha campeão de só. vendas. Fui muito criticado. Isso. O preconceito, ele é de É, várias coisas. O preconceito, na ele verdade, tem várias esferas da vida, né? a gente tem um perfil que hoje é fora de valores que é propagado por aí. Mas estamos aí, né. Bruno, muito, muito legal ouvir você, muito ouvir. Eu sei que tem muitas histórias aí, se a gente, experimenta, sai um monte de coisa, mas temos ainda muita coisa aqui para falar, tá. Pra Sim. você que não sabe, né, Bruno, provavelmente ele não gosta muito de tocar nessas partes, de falar um pouco, de ressaltar, né, o seu currículo. Bruno, além de trabalhar em multinacionais, já trabalhou em outras e tal, ainda hoje continua palestrando, para diferentes empresas. Você que quer, depois no final eu vou deixar contato dele aqui, quem quiser aqui no Brasil que está nos acompanhando, quiser contratar Bruno, ele trabalha nesse foco de motivacional, desenvolvimento pessoal, ele tem formado aí, tem feito palestra pelo Brasil inteiro. Então é uma pessoa assim que tem um currículo que não vou nem perder tempo aqui, ok? Compra livro dele, tem história inteira dele, ok? Então, assim, conversar com o Bruno, já conversei algumas vezes com o Bruno, mas passou assim uma hora fácil, sem eu perceber. Motivo pelo qual ele está aqui hoje, tá? Tem uma pessoa que está no mercado, hoje eu posso dizer, um dos players mais importantes hoje nesse mundo aí motivacional, de palestrante e tal. E, detalhe, é um cristão, nunca negociou seus valores, nunca negociou seus valores como um cristão, como um pai de família. E veja bem, como ele acabou de falar, eu sou professor do filho, o Daniel, que é um
benção de menino, que é muito inteligente, muito inteligente. De vez em quando, até confesso que eu pego no pé dele demais, porque quando a gente percebe potencial, a gente cima, tá? Para não depois não andar por aí. Mas o Daniel tem exemplo na família, ele é um menino abençoado. E também, por que eu falei de exemplo do Daniel? Porque Bruno, além de tudo isso que ele faz como um cristão de caráter, como um profissional exemplar, ele também é um pai exemplar. Não tem uma reunião dos pais que o Bruno não está na escola para acompanhar, saber o filho, quer saber quando ele não vai, a esposa está, liga para saber o que está acontecendo. Gente, não é fácil você encontrar esse tipo de perfil hoje em dia. Tem muitas pessoas que focam no trabalho, realmente, é um cara de alta performance no mercado, mas acaba negligenciando todo o resto. Tá? Negligencia até a família. Mas o Bruno é aquela pessoa que você vê, o cara que está 24 horas ali focado no seu trabalho, está na obra de Deus, está na igreja, está na ONG, está palestrando, está nas empresas, está no Brasil afora e mantém essa postura. Deus seja louvado por isso. Bruno, antes vamos continuar aqui. O que você acha? A minha pergunta é: que papel, que papel os valores, crenças pessoais desempenham na definição da nossa vida profissional, nesse propósito de trabalho? Novamente, que papel ou valores, né? Quais são crenças pessoais que desempenham, aliás, como as crenças pessoais nossas, como eles desempenham um papel principal na nossa vida profissional? Também como pai de família, como, enfim, em todas as áreas da nossa vida. Não sei se eu fui claro, né? Foi. Foi sim, tem um papel fundamental. Os nossos valores, as nossas crenças, aquilo que nós acreditamos, existe uma coisa chamada autenticidade. Então, quando você está de frente para o cliente, de frente para um aluno, de frente para um familiar seu, e a pessoa vê nos seus olhos o quanto você está disposto a trabalhar por ele, e sempre, nunca mentindo e sempre conduzindo a pessoa para o caminho da verdade, eu acho que esses valores, as crenças, elas ficam muito acima daquilo que você não está para empurrar a mercadoria. Por exemplo, eu vou para um cliente, eu demoro 2, 3 horas nas minhas reuniões. As pessoas perguntam: nossa, mas por que você demora tanto tempo conversando com esse cliente? Você faz muitas perguntas assim, porque eu quero entender sobre a pessoa, sobre a situação, sobre o problema que ele está atravessando, sobre a implicação, sobre o dano financeiro, sobre a questão emocional. Então, se eu não me conectar com essa pessoa ela começa a perceber que o Bruno não é só um vendedor, que o Bruno não é apenas um colega, né, um fornecedor colega, mas é um amigo. Quantas vezes eu não fui para uma reunião, professor, que o cliente falou 2 horas e 40 minutos sobre a vida dele, sobre uma dor muito forte, chorou, e a gente já se torna um psicólogo do cliente, né, acaba virando. Exatamente. E lógico que eu não vou jamais Algo falar já fora do negócio, Sim, já acaba virando. Olha só. claro que eu não vou falar o nome e a empresa Sim, para sim, sim. preservar a imagem da pessoa, mas no final a pessoa fala assim: olha, eu estou com um negócio aqui, me fatura isso aqui para mim, que eu preciso dessa mercadoria. Então, assim, as pessoas não vão entender isso. Por quê? Porque tem uma coisa que é a venda invisível. O que é isso, venda invisível? O que esse Bruno está falando? Algo diz no coração do cliente que a forma que você conduz aquela conversa é o que você gostaria para você mesmo. O cliente é o teu espelho. O teu aluno é o teu espelho. Eu não gostaria que. Às vezes eu paro assim e falo: eu estou errando, senhor, porque eu erro, viu, professor? Eu erro todos os dias. Todos os dias eu Todos erro. nós. Eu falo Todos assim: nós. poxa, eu Quem acho não que eu é? tô meio preguiçoso, Alberto, tô meio preguiçoso. Aí eu gostei que o professor falou assim: por que que o Bruno vai na escola atrás do Daniel? Por que que o Bruno liga? Por que que o Bruno se movimenta? Talvez, acho que com todo, tirando as suas devidas proporções, mas acho que entre uns 5 pais aí do Filadélfia não faz essa maluquice que eu faço. Eu sei disso, eu tenho consciência. Certíssimo, Então, certo. se eu tenho um problema, eu sento para resolver. Se eu tenho uma situação, eu quero entender o que aconteceu, entendeu? Então, assim, eu acredito que Deus deu oportunidades da gente melhorar. Então, se deu alguma, não existe, meu filho aprontou na escola, aconteceu, eu perdi dinheiro nisso, na operação comercial, o cliente fechou com o concorrente. Qual o problema? São bênçãos disfarçadas. São Uhum. bênçãos disfarçadas. E Deus está falando para você, o que que você pode fazer de útil? Então, quando você está de frente para o cliente, essa sua força em Jesus, essa tua verdade, esse brilho no olho que tem, o cliente ele é inteligente, ele sente isso. Eu vou comprar do Pedro, que nem liga para mim, que só pensa em cifrão no olho, ou do Bruno ou do Roberto? Como que é o olhar dele? E assim, na hora que ele: "Ô Bruno, como é que tá aquela sua missão lá da ONG? Ô Bruno, como é que tá os meninos do violino? Ô Bruno, como é que tá o seu filho no futebol?" Bruno, você percebe que os valores nossos de uma ONG, de uma orquestra, de um time de futebol, fui treinador por 2 meses aqui no Seno em 2023 e em 2024, fiquei 4 meses, fomos vice-campeão em 2023 no interno e campeão no 2024, sendo pai do Daniel, né, como treinador, tive essa honra, né. Então assim,
nós temos que ir para a batalha. Nós temos que ir para a batalha. É arregaçar as mangas e o cliente se conecta, porque ele tem um filho, porque Exata, ele tem um exata. sobrinho, e aí, de repente, ele fala: Poxa, Bruno, eu vou te falar uma coisa para você, eu estou um pouco distante do meu filho. Eu falei: É mesmo? É por quê? Porque você falando isso aí, eu fiquei tocado, porque eu nunca fui numa reunião dos pais. Não, porque, e assim, eu não faço isso porque, não, porque o Bruno quer mostrar algo, não é. É uma coisa do coração, sabe? Eu acho que não adianta só ganhar dinheiro, faturar dinheiro e não estar presente no filho. Eu sei que alguns irmãos da igreja falam assim: o que, que o Bruno está fazendo no campo de futebol à beira de um gramado? Os irmãos ainda que são bem assim, aqueles irmãos bem sistemáticos, sabe, com essas coisas. Isso aí não é para evangélico que está no campo de futebol. Mas o que, que o Bruno acompanha o Daniel nas viagens de time? Porque eu acredito que o primeiro ministério nosso começa em casa. O Em pai casa. não pode Perfeito. perder os filhos para as coisas dessa vida. Eu prefiro ser um pai Exatamente. chato, tá ali em cima, mas um pai atuante, um pai que vive, um pai que corre. Então, acho que o cliente do outro lado, eu acho que os seus valores e princípios que estão instalados, que Cristo colocou, ele vai muito mais além do que um negócio, porque o cliente que vai abrir a carteira, que vai te fechar um negócio de 50 mil reais, 100 mil reais, ele confia no cara que é família. E outra coisa, uma coisa que eu percebo, o cara que não trai a esposa, um cara que tem uma vida decente, uma vida regradinha, certinho, esse cara ele passa muita credibilidade pro empresário. O empresário respeita muito, porque Exatamente. ele até se identifica, fala: eu gosto muito da forma como você conduz as coisas, porque um dia na vida eu tive meu momento, o rapaz falando pra mim, né? Mas eu vejo o quanto que é gostoso, como que ser chamado de cara, eu fui chamado de cara, não que seja ruim, né? Pelo amor de Deus, me entendam bem. Mas quando eu era criança, eu disse que eu tinha cara de padre, e padre não é ruim, é cara de padre, mas porque eu tenho cara de padre. Eu falei: mas por quê? Porque você tem cara de bom moço, né? O cara de bom Sim, moço. Mas sim, assim, sim. eu acredito que esses valores, esses princípios ficam muito semeados, sabe, nessa vida Ainda do bem que a cliente. gente, ainda bem que você passa esse perfil, né? O ruim é passar um outro perfil, né? Perfil do malandro, perfil de uma pessoa que não tem temor a Deus. Verdade, verdade. Bruno, o que que para você significa, assim, no seu entendimento, propósito de vida? Como o propósito de vida, como Deus usou, aliás, vamos lá. Em que momento da sua vida você percebe que na minha vida profissional Deus esteve presente, Ele me orientou e me fez entender que venda e potencializar pessoas é parte do meu propósito? Qual momento? Essa pergunta, olha, eu quero que as pessoas prestem bem atenção nisso, porque eu vivi uma situação emocional na empresa. Eu fui cortado numa viagem da Alemanha em 2014, tá até no livro, né, dando spoiler do livro, e eu fiquei revoltado, sabe? A gestão emocional minha foi lá para baixo, tal, e eu falei: vou sair dessa empresa. Não quero trabalhar mais nessa empresa, na Vurt, porque eu fui cortado, eu quero ir para a Alemanha, me tiraram o desejo de ir para a Alemanha. Tá bom. Aí eu fui falar com um mentor, um professor, né, da Nestlé, na época, estava na Nestlé, um diretor. Ele falou assim: Ô Bruno, eu posso te fazer uma pergunta? Eu falei: pode, claro. Eu tô vendo que você tá bem exaltado, tá chateado porque cortaram a tua viagem e tal. Tá bom, concordo com você. Na tua idade, eu fazia as mesmas coisas, né? Mas eu quero te fazer uma observação. O que que você sabe fazer além de trabalhar em empresa, assim, de vender? Você toca violino, né? Toca, você trabalha com vendas, sabe vender, sabe isso aí, oratória, comunicação. Legal. Já parou para pensar? Se você pegar um grupo no seu bairro e capacitar esses jovens com toda energia, com todo amor, com todo carinho e formar um grupo de jovens campeões, ou seja, que campeões de caráter, de valores, mostrando que ensinar não é só sobre passar de qualquer jeito, mas é ensinar de uma tal forma que a sua camisa mole, que você transpire, que você pegue o arco do violino e o cara erre 280 si natural, mas que ele afine o si com dó, o si com dó no violino, ele vai afinar de uma tal forma de o neuro, sabe a questão neuro, de tanta repetição, o cara vai ficar bom no Sim, violino. Você tá entendendo isso que eu tô falando pra você, Bruno? Eu falei: tô entendendo. Então você vai pegar esse grupo de jovens e você vai treinar esses caras como se fosse a sua segunda pele, cara. São parte de você, saiu do seu corpo. Você vai fazer esses caras virar que não tem condições financeiras nenhuma. Meu amigo, eu saí de lá envergonhado. Por quê? Porque eu entendi o quanto eu era uma ameba na sociedade que eu vivia. Aí o propósito que Deus falou para mim: poxa, meu filho, você sabe fazer tantas coisas, mas você não contribui com nada. Será que não chegou o momento de você ajudar um pouco as pessoas da igreja, ajudar um pouco as pessoas da comunidade? Será que você não pode, com amor e carinho, lecionar isso que você aprendeu aí, de uma forma gratuita, né? Eu parei de pensar, peguei esses jovens em 2014, foi 2014.
2015, as coisas começou a virar, assim, positivamente para mim, eu esqueci daquela ferida, né, da empresa, comecei a esquecer. Eu sei que em 2016 teve um irmão que veio, a gente fez orou junto, né, ele é do interior de São Paulo, de São Manuel. Eu sei que foi uma coisa tão linda que aconteceu no dia que, as coisas começaram a acontecer, teve uma mensagem, assim, divina, né, e Deus falou assim, eu creio piamente, que a minha vida era de transformação em 2016, sabe, transformação. E naquele ano, 2016, eu fui campeão brasileiro de faturamento. Então, assim, uma mudança de Amém. atitude minha, quando eu comecei a trabalhar com os jovens e com as crianças, com os adolescentes, mas de alma e coração, sabe? De entrar na batalha, de brigar pelos alunos. Tem hora que eu entro em situações que não é nem para mim entrar, entendeu? Eu brigo com quem tem que brigar, é o meu jeito, é o meu estilo. Mas eu nunca perco o respeito pelas pessoas, mas eu coloco como pai desses meninos. E aí é forte isso aí, porque quando vocês colocam como pai, é pela situação financeira. Entendeu? Por exemplo, os caras não têm dinheiro. Por que que o filho do outro é patrocinado e esse menino que o pai dele trabalha na área de limpeza da empresa não é tratado com amor e carinho? Para mim não tem diferença se o cara é filho do presidente da Vurt e o filho de um cara que limpa piso de uma empresa. Não tem diferença nenhuma, eu tô falando de coração. Não tem. O mesmo treinamento, professor, que eu dou no Carlos Wizard, empresário bilionário, é o mesmo treinamento que eu dou na Juco Juventude Cívica de Osasco, que eu fiz em 2024, ano passado, para a turma. Entendeu por quê? Porque eu não tenho acepção de informações, eu não tenho acepção de conteúdos. Eu acredito muito no desenvolvimento do ser humano. Então, eu acho que Deus colocou esse propósito no meu coração, que é se engajar com o jovem, e eu quero que esses caras, quando tiver com 40 anos, com a idade que eu tenho hoje, 42, e eu vou estar mais velhinho, que eles tenham pelo menos ali uma semente boa, uma semente que germinou, que cresceu em alguns corações, e que eles sejam multiplicadores de vossas famílias e multiplicadores na sociedade e no evangelho, levando amor verdadeiro para as pessoas e respeitando o próximo a si mesmo. Muito bom. Bruno, eu acredito muito nessa coisa de lei de semeadura. Semeadura, né? Como cristão, pelo exemplo que a vida, né, tem me ensinado, eu percebi até hoje de que realmente essa lei de quando você quer colher, você tem que semear, ok? Você deixou de ir para a Alemanha, mas com isso Deus te ensinou e você usou, plantou e depois lá na frente você colheu, ok? Eu acho que muito interessante isso. Bruno, no seu livro também você contando a sua história, você fala, vou ler só um trecho aqui. Você fala o seguinte: minha história é um ponto de partida, não um fim. Tá? Que ela sirva como um lembrete de que todos podem ser campeões. Que as pessoas, né, sintam no fundo da alma que também tem a capacidade de escrever sua história, no seu livro e quem sabe um dia publicar como você publicou, ok? Qual mensagem que você tem para pessoas que querem seguir seus passos, nos ouvindo, conheça a sua história, ou que mais para frente vai conhecer um pouco a história do Bruno Chagas e se inspirar com isso? Qual conselho que você dá não sei se eu posso usar esse termo, como um perceptor, aquele que orienta, aquele que extrai o máximo potencial das pessoas, levar eles para um lugar melhor. É muito importante, assim, as pessoas hoje em dia, todas querem fazer as mesmas coisas, eu digo assim, num geral. Quando você Uhum. cria algo que é diferente, você quer escrever um livro, você quer fazer um curso, é óbvio que as pessoas não vão estar muito contentes, porque todo mundo fica no ostracismo, ninguém quer ser notado. Então, o que eu falo para você, assim, ó, mude a mesa que você senta. Mas como assim, Bruno? Mude a mesa que você senta, porque assim, aquilo que seus avós diziam, Essa, essa, né, essa é boa. Até eu já peguei isso daí. Já peguei essa daí. e assim, aí a pessoa fala, Muda a mas mesa que você senta. muda a mesa. Aí fala: "Mas Bruno, às vezes eu vou falar para vocês, eu algum momento eu quero voltar a ter hábitos antigos, mas na hora que eu me lembro, poxa, se eu continuar sentando com pessoas que só falam mal da vida dos outros, eu sou o sexto quebrado", entendeu? Então assim, você é a média das 5 pessoas. Então se você andar com um exemplo bem simples, se você andar com 5 pessoas que ganham R$ 1.000 por mês, você é o sexto que vai ganhar R$ 1.000 por mês. Agora, se você sentar com um cara que ganha 50.000, 50.000, 50.000, 50.000, você é o sexto que vai ganhar 50.000. Então isso é simples. Mas Bruno, como fazer isso? É você estudando, é você participando de treinamento, é você fazendo curso online, é você deixando de escutar pessoas que não construíram nada. Não aceite crítica construtiva de quem não construiu nada. Eu sei que tem gente que não gosta dessa expressão, mas eu amo. Não aceite crítica construtiva de quem não construiu nada. Ah, mas eu sou mentor do seu que lá. Tá bom, mas você mora na onde? Você ganhou o quê? Onde você jogou? Sabe o que é? Só jogou no Real Madrid? Jogou no Barcelona? Não. Então, meu amigo, não tem como. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas que você começa a se conectar, e o livro,
Eu falo para você, professor, para você que está vendo, foi uma mudança de vida que eu tive. Se eu não tivesse escrito essa belezura aqui, ó, meu filho, eu falo que é um filho o livro para mim. Eu não teria conhecido Carlos Wizard e não teria. Hoje eu sou consultor pela misericórdia de Deus, não por sabedoria, nada, é por esforço meu mesmo, luta constante diária. Eu sou consultor do MBI do Flávio Augusto, Geração de Valor, em Olha, Alphaville, São Paulo. Eu dou aula lá para empresários sobre processo de vendas e faço também, não só online, faço na prática para empresários que vêm do Brasil inteiro. E como que aconteceu isso? Quando eu comecei o quê? Escrever o livro, sabe o que falaram para mim? Isso é uma sim, besteira. Você fazer livro, isso aí todo mundo faz. Que negócio de livro? Desiste isso aí, rapaz. Isso aí, você tá nessa modinha de livro? Para com isso, rapaz. Então as pessoas, aí você pergunta, mas você escreveu algum livro? Não. Você publicou algum livro? Não. Você transformou a sua vida? Não. Então como que você vai dar uma orientação para uma pessoa se você não escreveu nada na sua vida? Então, meu amigo, toma cuidado. Porque às vezes a pessoa é igual assim, relacionamento. A pessoa tem uma situação no casamento, fala, eu quero separar do meu esposo, por exemplo, né? O que ela faz? Vai pegar com a amiga dela da empresa. Ai, amiga, ele não tá deixando a toalha na cama, você acredita? Ele não paga a luz por mês, eu tô com a despesa maior que a dele. Aí a amiga fala, larga dele, você tem que largar dele, vai curtir a vida, que não sei o que lá. A pergunta é, olha para quem essa pessoa vai pegar a orientação. Agora, muitas vezes, muitas vezes não, o grande segredo é que o teu orientador, o teu psiquiatra, o teu psicólogo é Jesus Cristo, meu irmão. Entendeu? Tem pessoas que têm problemas exatamente. neuropsicológicos? Claro que tem que ser respeitado. Tem pessoas que têm um leve autismo do TEA, tem pessoas, adultos, está falando de adultos, tem pessoas que têm um TDAH, é moderado. Isso não é para glamorizar, não. Tem pessoas que precisam de Sim, sim. ajuda, né? Tem Isso é pessoas que fato, precisam. é fato. Não é fato. Agora, a grande ponto é que a pessoa tem uma intimidade com o Rei da Glória para abrir o seu coração daquilo que ele vive. Então, eu acredito que, de fato, esse, na verdade, eu fui para a Alemanha, viu, professor? Em 2018, Deus me deu essa vitória. Depois de 4 Olha, anos, consegui ir para a Alemanha, com os foi para a resultados. Alemanha. Porque assim, eu mudei as minhas atitudes. Não mudei as minhas atitudes? Exatamente. Comecei a treinar os Mudança vem jovens. aqui, ó. Bem, então assim, você não tem como você plantar estilete e colher morango, entendeu? Então, meu amigo, É isso pode ficar aí, é tranquilo, isso aí. entendeu? Quem sabe o que planta, né? A pessoa vai saber a colheita, entendeu? Bruno, tem uma coisa, você vai entender a pergunta que eu vou fazer agora. Mas antes de fazer essa pergunta, eu vou ler aqui na página 94 do seu livro, quando eu estava lendo isso me chamou a atenção. Na página 94 do seu livro, você relatou uma curiosidade, um fato, tá? Depois você vai entender. Sim. Curiosamente, eu não tinha carro para ir trabalhar. Então, tomava duas condições. Um amigo me dava carona no Rodanel, no quilômetro 23. Era uma placa que existia ali. Saía a pé, esperava-o me pegar. Algumas pessoas da empresa comentavam: Nossa, vi um cara igual a você parado na placa do quilômetro 23 do Rodanel. Agora, a minha pergunta: nós sabemos que grandes campeões, eles pulam vitória, eles vivem, desculpa, dificuldades. Antes de chegar na vitória, eles vivem desafios. E a resposta é saber dar a resposta positiva a esse desafio que nós encontramos. Aliás, toda a vida nós vamos encontrar desafios. Agora, a questão é como encontrar motivação para continuar mesmo diante de obstáculos e fracassos que a vida nos impõe. O Rodonel, essa parte é muito curiosa do livro, porque eu sempre fui o aluno mais limitado da engenharia. Eu sou engenheiro civil de formação acadêmica. Eu acho que eu não comentei, né? Mas sou Sim. engenheiro. Não, não. É, eu não tinha dinheiro, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, para. Não dava o dinheiro, o que eu recebia de salário era o que eu pagava da engenharia. Então, na época, era 2001, eu recebia 555, a engenharia era 550. Como o cara vai ver com R$ 5 para tirar cópia, livro, essas coisas? Não tem como, né? Então, eu andei muito a Pegar pé. transporte. Eu andei Sim. muito a pé. Então, e quando eu entrei na VURT em 2004, eu não tinha carro. Então, eu pegava duas condições para ir e duas para voltar. Então, eu esperava um colega que me dava carona. E uma das coisas que me toca o coração é que eu nunca tive preguiça de ser um cara guerreiro. Por exemplo, eu precisava estudar com o Leandro Lira, que foi um amigo meu da engenharia, muito inteligente de cálculo, tudo. Só que quem era o interessado? Era o Bruno. Eu tinha dificuldade numa prova, eu tinha que ir atrás dele. E aí eu não ia falar para ele Sim. assim, Leandro, você me dá aula. Já ia dar aula gratuita em Carapicuíba. Eu saía a pé de Osasco, do 1º de Maio, Jardim Conceição, desse miolo, ia até Carapicuíba, no Centro Seráfico, a pé. Na verdade, eu ia de ônibus, né? Porque tinha uma conduçãozinha, uma Sim, moedinha sim. que não estava ali, e voltava a pé, feliz da vida pelo Rodonel. O que eu quero dizer com isso? Não existe, sabe, aquela coisa de preguiça. Para a pessoa que. O pobre, nós que somos pobres, que nascemos de origem muito humilde, se ele tiver. Eu sempre brinco o seguinte, com todo respeito. Meu amigo, pro pobre não tem depressão. Pro pobre não tem tristeza. Pro pobre não tem ferida emocional. Porque se faltar isso aí, o bife na panela tu não vai comer, irmão. Tu vai ter que rachar.
Você vai ter que rachar, vai Verdade. ter que comer mandioca, você vai ter que comer o que quiser, você vai ter que comer mato, irmão, não tem jeito. O que Então, assim, tiver. eu sempre aprendi Exatamente. isso com meus pais. Não tem como, vai a pé. Eu ia trabalhar de Osasco até o Rio Pequeno, ali perto de Jaguaré, a pé quando não tinha dinheiro. Mas um dia, foi muito legal você ter contado isso, que aconteceu uma coisa muito especial comigo. Eu conto no livro. Eu estava cansado de andar a pé. E aí um amigo meu, eu nunca pedi dinheiro emprestado para ninguém na faculdade, eu não pedia. Eles eram ricos, tinham dinheiro. Eu não era questão de orgulho, era questão de, sabe, de sentir a dor. Eu precisava sentir Princípio. princípio, eu vou sentir, ué, por como que a gente fala que a gente é servo de Deus, que é um homem de Deus, e eu preciso pedir por irmão, eu vou construir uma igreja na Bahia e eu peço dinheiro. Olha, é estranho, né? Porque o Espírito Santo não mostra mais? O Espírito Santo não revela mais? Então eu preciso, tudo bem, mas eu tenho que anunciar para os necessitados, tudo bem, mas pera lá, mas quando Deus quer agir, ele age. Ele vai agir. Ele não vai pedir licença para você. Ele vai fazer. E Exato. aí eu estava cansado, sabe? Eu não tinha R$ 1 para comer nada. Eu cheguei lá na Avenida dos Autonomistas, onde tem um Carrefour ali, tinha um caixa eletrônico do Banco do Brasil. Aí o meu amigo Bruno, você vai no sacar um dinheiro? Vamos lá que eu vou com você. Eu falei, não, depois eu vou, tal. Eu não tinha dinheiro, na verdade. O meu cartão estava com um limite ultrapassado do Banco do Brasil. Ultrapassado, meu irmão. Tava estourado o limite. Não tinha nada ali, entendeu? Aí eu parei no caixa eletrônico, olhei para a esquerda, e você para quem crê? Para a direita. Falei, meu Deus, ó senhor. Por isso que eu falo, professor, até para pedir para o Rei da Glória, tem que saber pedir para ele. Falei, senhor, Exatamente. com todo o amor que eu tenho no meu coração, eu não quero incomodar o senhor, sabe? Mas eu já cansei um pouco, sabe, de andar. Então, eu preciso. Sabe quando você precisa ver uma obra? Tem que ver uma obra. Chegou o momento de ver uma obra. Eu parei, coloquei a mão naquele caixa eletrônico e falei assim: Senhor, quem sou eu para te pedir alguma coisa? Pelo amor de Deus. Eu só sou grato pela saúde. Obrigado, porque eu tenho saúde, tenho duas pernas e dois braços. E tenho os olhos meus para enxergar. Mas se o senhor mandar desse caixa eletrônico uma nota de R$ 10 aqui, que na época da inflação, há 20 e poucos anos atrás, seria como se fosse R$ 100 hoje. Se o senhor mandar uma nota de R$ 10 para mim, meu pai, vai me ajudar eu voltar para casa, vai me ajudar eu pegar a condução para pegar o passe, que amanhã vou entregar o passe, o antigo passe, né? E vai me ajudar a comer algo, senhor. Eu vou colocar esse cartão aqui para quem crê. Por isso que eu falo, você pode ser ateu, você pode ser o que você quiser, mas se você não tiver conectado e Tô, entender tô que o até pobre, arrepiado aqui, ó. o pobre, ele sabe da dor que ele tem, irmão. Ele sabe. Quando ele não tem dinheiro, ele sabe. Não vem contar coisas para mim, ele sabe. Eu olhei para a esquerda, Deus permitiu que não entrou ninguém naquele caixa eletrônico. Eu tava sozinho, eu e Deus ali. Eu falei, Senhor, é agora. Em nome de Jesus Cristo, o limite que está ultrapassado. Sai nota de R$ 10. Parou por 1 minuto, assim, ó, 60 segundos. Abriu a máquina e saiu a nota de R$ 10. Demais, demais, demais. Nossa, eu Então, tô aqui assim, arrepiado. é sobre Sim, isso. sim. As pessoas, assim, eu não brigo É, com religião com ninguém, eu respeito tudo, acho que todo mundo é importante, mas o meu Deus, Jesus Cristo, o meu mestre, até para pedir pro meu rei, ele é dono do ouro e da prata, ele é dono de tudo isso aqui. Você entendeu? Isso para ele não é exatamente. nada. Exato, Então, eu acredito que exato. o senhor está com os olhos em cima dos filhos dele que estão lutando. Você pode até demorar para vender na tua empresa. Você pode até demorar para arrumar uma palestra. Você pode até ser desprezado no seu seio familiar. Você pode ser desprezado onde você quiser. Mas quando o Espírito Santo quiser agir, ninguém vai segurar, irmão. Com certeza, Bruno. Nossa, demais, cara. Fiquei até arrepiado aí, Bruno. Bruno, você que é uma pessoa que já viveu toda a dificuldade, veio de baixo, né? Você representa o Brasil inteiro. Essa é a história do brasileiro honesto, brasileiro trabalhador, aquele lá que americanos chamam de make self-man, aquele que reinventou a si mesmo. É claro, nós cristãos sabemos que a mão de Deus sempre está presente. Mas aquele cara que veio de baixo, viveu honestamente, galgou patamar por patamar até chegar lá. Hoje você trabalha numa empresa multinacional, campeão de venda, uma pessoa que é referência para milhões de profissionais, né? O que você podia dizer? Estamos indo agora para a nossa reta final agora, né? O que você diria para alguém que se sente preso, se sente perdido, desmotivado, do ponto de vista cristão e do ponto de vista profissional? Eu costumo dizer o seguinte: faça cada dia como livro de crônicas na sua vida. O seu livro é um livro de crônicas diário. A cada vez que você levantar da sua cama, Deus te deu a oportunidade de um ar, porque pode ser que a pessoa não levante amanhã. A vida, o sopro está na mão do rei. É ele que determina, ninguém determina. Ator como Paulo Gustavo achou que o dinheiro, coitado, né, ia ajudar, não conseguiu. Infelizmente, ele não está entre nós. Não é sobre dinheiro. Você pode ser o Pablo Marçal, tu pode ser o Flávio Augusto, tu pode ser o Neymar, pode ser quem você quiser.
quem determina o sopro é Jesus Cristo, é ele que vai determinar. Então, a gente sabe desse poder que tem. Agora, o que eu faço de dia, as horas, o que eu vou fazer? Eu vou estudar, eu vou ler um livro, os meus hábitos vão decidir o meu sucesso. Então, hábitos bons determinam a envergadura do sucesso. Agora, o mais importante do que ter hábitos bons de leitura, de não só ler, mas colocar em prática, é fazer sempre a vida de alguém feliz. E quando eu falo isso, eu quero chamar a atenção do que surpreenda uma pessoa que precisa muito de uma ajuda. O que eu quero dizer é o seguinte, sendo bem específico: leve um pedaço de uma pizza no frio para uma pessoa que está a alguns metros da sua casa. Pode ser a pé, pode ser de carro, mas mate a fome de alguém, que não é o governo que vai conseguir suprir tudo, mas se a gente conseguir pensar que nós podemos a cada dia mudar a vida de alguém que está a metros, às vezes a 3 quilômetros, a 4 quilômetros, eu tenho certeza que todas as pessoas que a gente transforma, faz um sorriso, e a gente consegue, de fato, estudar, se preparar, eu falo que não existe motivação. É a automotivação dentro de nós que queima. Por que eu Sim, tenho que sair sim. para trabalhar? Eu preciso ter uma automotivação. Eu quero dar uma vida melhor, primeiramente, o que eu preciso me amar. Eu amo o Bruno. O Bruno é um cara que merece, né, prosperar, ser feliz, como todos nós. Mas quem eu tenho para. Quem depende de mim? É a minha família. Eu tenho um propósito que queima dentro de mim. A minha esposa, os meus filhos dependem do trabalho meu. Tem pessoas que estão trabalhadores que também dependem do meu trabalho. Então, a maior automotivação que eu tenho é, de fato, levar para as pessoas muita alegria, é trabalhar com todo entusiasmo e nunca perder, né, a educação, porque as pessoas que são muito tóxicas, elas, por serem infelizes com feridas emocionais, vão querer contaminar os outros. Então, eu sempre falo, se impõe o seu limite. Na empresa, na família, você tem o seu limite. O meu limite foi até aqui. E não permita que as pessoas queiram transformar em avatares. Porque as pessoas vão querer transformar você em avatar, um personagem. Não, você tem que ser desse jeito. Não, você tem que mudar essa postura. Não, a sua autenticidade é essa. Deus te fez dessa forma. Você pode ter uma melhor educação, você pode ter uma melhor formação. Isso são adjetivos que é colocado ao ser humano. Agora, mudar para se corromper, porque eu falo para o professor que são 6 coisas que mudam as pessoas, os seus valores. Talvez essas pessoas que talvez estão desmotivadas, que a pessoa se desmotiva, sim, pela falta de reconhecimento. A pessoa não é reconhecida na empresa. A pessoa não é reconhecida na igreja. A pessoa não é reconhecida na família. A pessoa não é reconhecida pelos filhos. A pessoa não é reconhecida pela própria mãe. A pessoa não é reconhecida pelo próprio pai. E aí, você vai chorar como um bebezinho no berço, ou vai ser um adulto que vai para a batalha? Não importa se o seu pai te tratou mal, sua mãe te tratou mal, se talvez uma ferida que não podemos citar aqui te oprime diariamente. Mas eu falo para ti, libera o perdão. Primeiro é espiritual, libera o perdão dentro de ti. Você não fez nada. Você está liberando perdão para os seus pais. E você tem que entender que muitas vezes essa parte te prende muito à tua prosperidade. Porque as pessoas falam assim: eu sou assim porque meu pai era mau, eu sou assim porque minha mãe não prestava, eu sou assim. Então, se a pessoa não liberar isso, ela impede que a semente do solo fértil, na palavra de Deus, cresça e faça morada. Porque se ele continuar com esse ódio do irmão, essa frustração, eu queria ser pastor, chefe da igreja tal, para presidente, e levantar o amiguinho, sabe aquela coisa de nepotismo? Meu amigo, esteja Sei, sei. preparado. Deixa as igrejas ter nepotismo. Deixa as igrejas levantar o filho. Deixa as igrejas levantar o sobrinho. Jesus Cristo, ele sabe a verdade. Ah, mas colocou porque Deus quis. Cuidado, entendeu? Muito cuidado. Deus permite as coisas para uma experiência maior. Agora, os verdadeiros adoradores, os verdadeiros cristãos, estão muitos aí espalhados na terra, meu irmão. Na terra, não é só no Brasil, estão espalhados na terra. Os verdadeiros evangelistas, os verdadeiros missionários, são aqueles que não têm plateia muitas vezes. Ninguém enxerga eles. Mas sabe quem tem que enxergar? Não são os homens. É o poder de Cristo no coração. Porque eu sempre falo que as Glória a pessoas Deus. estão preparado para indicar os vossos filhos, estão preparados para indicar as famílias. E talvez, para quem estiver escutando, se Deus tiver o tempo predestinado para um ministério que você tem o desejo no seu coração, porque não é errado a pessoa ter o desejo, né, de ter um ministério, um presbítero, enfim, não importa o que ela queira ser, entenda que continue servindo a Cristo por intermédio da transformação de vidas em Cristo Jesus. Vai para a batalha, arregaça as mangas. Não, mas você não precisa fazer isso. Ninguém tem que dizer o que você vai fazer. As pessoas querem transformar no que elas querem. Mas quem tem que dizer o que você vai fazer é o Rei da Glória. É o propósito que está queimando dentro do teu coração. Se você tiver que fazer, meu amigo, vai, faça e seja feliz. Porque hoje eu vejo que muita gente está focado em cobrir telhados de igreja, em colocar uma janela bonito, em colocar um piso mais extraordinário, em ampliar uma área, em construir um templo de 2.000 metros quadrados. Não tem nada errado nisso. Só não esqueça uma coisa:
nós estamos perdendo pessoas, nós estamos perdendo o ser humano. O amor está esfriando já tem muitos anos, e o amor está se perdendo. Eu prefiro levantar uma verba de 50, 100 mil reais e cobrir uma igreja, mas prefiro jogar o filho da irmã que está nas drogas. As pessoas não pensam em reabilitações. Tem muitos filhos de irmãos que estão nas drogas, na bebida, estão no tráfico. E aí, como que a gente recupera os caras que cresceram dentro do evangelho, dentro da igreja? Então, o foco é só cobrir igreja. A cada 10 igrejas, a cada 20 igrejas, existe algum centro de reabilitação. É poucos, e os poucos que tem cobram muito caro para reabilitação. Então, eu falo que antes da gente pensar em cobrir igrejas, tem que ter igreja. Claro que tem que ter um tempo, uma aguinha boa para os membros tomar, um banquinho gostoso para sentar, tem que ter. Mas presta um pouco atenção, porque estamos perdendo pessoas para as drogas, para o álcool. E não só isso, o processo de recuperação, o processo de reeducação, ele é lento, doloroso, porque o pastor só vai colocar a mão no fogo, e me perdoe assim, sendo bem direto, quando o filho dele for para as drogas, aí Sim, ele vai querer trabalhar na causa social. Então a gente tem que pensar nisso. Eu não entro muito no detalhe, mas já vivi situações, né, um pouco complicadas quando era criança, e não vem o caso, porque eu tenho um versículo bíblico que eu amo, sim, quero trazer à memória sim. aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à Me dá memória esperança. aquilo que dá esperança. Então, assim, o que passou é passado. O Passou. passado não pertence mais. Nós temos que pensar Tá. nessa live aqui no presente e no futuro. O que, que nós vamos Futuro. construir diariamente na transformação das pessoas pelo verdadeiro evangelho de Jesus. Não é sobre o ego, sobre o que eu sei fazer, se eu sei tocar um monte de instrumentos, se eu sou maestro. Não, não é sobre isso. Eu não sou um campeão de vendas. Aliás, eu sou muito ruim. Eu falo que eu sou um filho de Deus, um servo do Deus Altíssimo, que Deus me colocou nessa missão, que pelas vendas eu transformei a minha vida. Um cara que ganhava R$ 800 por mês, eu entrei ganhando R$ 800, e eu acreditei que, pela palavra de Deus que o Senhor mandou na VURT, quando eu entrei na VURT, que a minha vida seria transformada. E talvez, eu Amém. escuto muita gente falando, mas é para a pessoa, mas Deus, né, pela sua palavra, abençoa a minha vida. Né? A orientação que eu tive hoje, eu sigo até hoje. Na simplicidade, eu tive a oportunidade de mudar o emprego várias vezes, de sair, mas o Senhor sempre falava no meu coração, continua, você tem um legado, você vai escrever o seu livrinho, você vai fazer. Então, quem caminha com o mestre, que segue as orientações, é impossível dar errado. Então, eu acredito que a pessoa que está meio chateada, eu sei se a pessoa tiver alguma situação neuropsicológica, ela precisa de ajuda com a terapia, procure um terapeuta, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, porque tem pessoas que tomam remédios. Agora, eu sempre falo o seguinte, para nós, né, eu não sei, né, eu prefiro muitas das vezes regaçar as mangas, engolir as lágrimas, ir para o palco da vida e falar, Jesus, Isso aí. tu és o meu psiquiatra, Jesus, tu és o meu psicólogo, porque se eu contar para o Senhor a minha dor, se eu chegar e chorar no meu quarto, é eu, Senhor, o onipotente, onisciente, é ele, é o mestre. Eu tenho certeza que ele não vai contar para ninguém. Isso É aí. o que eu falo, entendeu? Amém. Muito bom, muito bom, muito bom. Bruno, estourou um pouco, né, alguns, Sim. mas ouvir você ficaria aqui noite toda, semana toda ouvindo você, muito, muito agregador, muito interessante. Gostaria de agradecer o Bruno por esse tempo, agradecer a sua família, conheço você já há um tempo. Eu assino aqui embaixo, Bruno é uma pessoa com com índole, né, de um profissional de ética, de moral inquestionável, um homem de Deus que desce do seu pedestal para ir ter encontro lá com aquele jovem lá no campo de Seno, que fica aqui próximo, ajudando as crianças no ONG, e que tem um coração de Jesus, nunca ficou em quinto plano. Uma pessoa que vai para o mundo corporativo, profissional, de resultado, sabe, que conhece o mercado como ninguém, mas ainda assim sempre Jesus Cristo na frente. Muito obrigado por esse tempo, Bruno. Suas últimas palavras aí para o nosso público. E, mais uma vez, agradeço em nome da minha família, desse canal aí que nós estamos servindo aí, compartilhando alguns conteúdos, né, com pessoas que nos seguem. Já são quase 3.000 pessoas que são fiéis a nós, ok? É pouco comparado a muito, mas nós falamos aqui assuntos que não só assunto tem a ver com vida profissional, mas também falamos daquilo que tem a ver com vontade de Deus para a vida das pessoas, de Jesus, enfim, trazer mensagens positivas aqui para a vida de todos. Eu agradeço, Se quiser deixar uma mensagem, fica à eu vontade. agradeço imensamente a oportunidade de levar essa mensagem para pessoas de diversas localidades, países distintos, né? Então, tão longe, mas que essa mensagem chegue no coração de você, você que não acredita mais, às vezes, no ser humano, não acredita nas pessoas. De fato, as pessoas vão te decepcionar. Pode ficar tranquilo, vão te decepcionar, vão continuar te traindo. E eu falo uma coisa: o teu negócio pode dar ruim, mas sempre não esqueça que por trás de tudo que acontece são bênçãos disfarçadas.
E talvez se algum amigo seu um dia foi embora da tua vida e você, poxa, essa pessoa saiu da minha vida, não volta atrás dele, não. São tempos novos, são caminhos novos. Você não é mais aquele do passado. Deus te transformou numa nova pessoa, é outra pessoa que tá. Então, a sua mente, quando ela expande, ela jamais vai retornar do tamanho que ela era no início. Não Então, é ela claro. expandiu, ela cresceu. E tenha sempre em mente que tudo aquilo que você tocar, quando você trabalhar num propósito social, quando você multiplicar o seu talento para várias pessoas, quando você cuidar da sua mamãe e seu papai, porque tem muita pessoa que fala que é cristão, né, que diz que, né, que prega, eu falo isso abertamente, e deixa às vezes o pai e a mãe no asilo. Eu já falei isso para minha mãe, é um compromisso que eu tenho com a minha mãe, e está gravado aqui, né? A minha mãe perguntou esse dia para mim, filho, se eu ficasse doente, se tivesse dando trabalho para você, você colocaria eu num asilo? Porque eu acho que eu ficaria no asilo, não. Falei, não fale uma blasfêmia dessa. Porque a missão do filho, a missão da filha é cuidar de vossos pais até morrer. Eu moro perto dos meus pais aqui e as pessoas perguntam por que que eu não moro em outros lugares. Poderia morar em outros lugares, é verdade, mas a minha missão é estar junto com meus pais. É essa a missão que Deus me deu. E eu falo para você, que toda vez que você cuidar de vossos pais como a sua segunda pele, e toda vez que você cuidar de sua esposa com seus filhos, e toda vez que você cuidar do propósito que Deus colocou em uma ONG, num time, num clube, não importa onde Ele te colocar, saiba que é o evangelho sendo levado para as pessoas e a transformação. Com essa tríade, você será invencível, você será indestrutível. Sabe por quê? Não é porque você é bom, não. É porque o poder de Deus está debaixo das asas do Onipotente. É isso que eu tenho de mensagem para passar para vocês. Que você citou, na verdade. Eu sei que tempo hoje é algo no ambiente capitalista, o tempo é coisa, é um capital, né? É algo muito precioso, não é fácil pegar Bruno, uma pessoa de agenda muito puxada, ficar aqui mais de uma hora, ok? Muito obrigado por isso, muito obrigado pela generosidade, muito obrigado pela humildade, ok? Estamos juntos e Não, até e mais. Eu vou pode deixar deixar. depois, eu vou editar, vou colocar o seu, não sei se é o seu contato normal, as pessoas que querem entrar em contato, tratar a palestra do Bruno, treinamento e tal, vou deixar no rodapé desse vídeo, tá bom? Deus E abençoe, estamos juntos, tá bom? quero agradecer para finalizar também o carinho com o Daniel também. O professor tem muita paciência com os alunos todos, né? Mas em especial com o Daniel, pelo amor, pela paciência aí com o meu filho. Daniel é bênção, né? Não, mas Daniel é a muito gente, bênção. tipo, professor, o seu equilíbrio, professor, a sua inteligência emocional, a forma que você conduz, para uns, o professor é muito quieto, tal, mas não é, isso é equilíbrio, é Cristo na sua vida, continue assim, abençoando essas crianças, multiplicando o seu conhecimento com eles, eu tenho certeza que grandes coisas estão por vir aí. Deus abençoe, professor. Amém, muito obrigado. Deus abençoe. Até Amém. Fica mais. na paz. Saúde da família. Deus abençoe. Tchau.